Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Vale e a gente está aqui para falar de um teatro que ficou muito conhecido quando os teatros eles ainda não tinham uma cultura de frequência muito grande, certo? Então a gente sabe que resgatando um pouquinho a história do teatro, as primeiras manifestações teatrais aconteceram lá na Grécia Antiga, certo? Mas esse teatro, então os artistas de tempos em tempos a técnica foi sendo aprimorada, mas o teatro elisabetano, ele deu um salto de qualidade, né? Claro que para aquela época, quando a gente fala em preparo de atores e acolhimento do público, tá? Então assim, primeiro, Érica, por que é teatro elisabetano? Por que tem esse nome? Gente, o teatro elisabetano, ele ganha esse nome porque ele é desenvolvido durante o reinado da rainha Elizabeth I, certo? Que foi de 1558 a 1603, então é a Era de Ouro da Inglaterra. A gente sabe que naquela época, nessa época especificamente, o teatro ele foi ganhando mais espaço. Então, no início, os artistas, eles apresentavam as peças teatrais em espaços improvisados, espaços pequenos. Muitas vezes não tinha lugar para as pessoas se acomodarem confortavelmente, tudo lógico, que é muito diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas já têm um espaço próprio, já têm os teatros onde as companhias se apresentam. Naquela época não, as companhias, né, os grupos que faziam teatro, eles iam se apresentar aonde desse, né, em hospedarias, até em locais públicos mesmo, tá bom? Então, assim, depois, ao longo do tempo, com o reconhecimento que as companhias teatrais elas foram ganhando, aí sim a coisa foi mudando de figura e os primeiros teatros, eles realmente, os prédios foram sendo dedicados para que as companhias se apresentassem especificamente lá, né? Então, por quê? Porque cada vez as companhias iam encenando e aprimorando as suas técnicas. Então e as histórias iam ficando mais dinâmicas e o público ia se encantando mais, ia querendo ver aquilo de diferente, algo que era inusitado, né? Então assim, lá em Londres, né, um dos berços do teatro, né, inglês, a gente tem aí três teatros, em 1590 mais ou menos, certo? E é muito interessante porque a história, se a gente for pegar a história do teatro, ela vai muito de encontro com o desenvolvimento lá na Inglaterra, certo? Então a gente pode dizer que grandes dramaturgos surgiram na Inglaterra, inclusive o William Shakespeare, que é muito conhecido de muita gente, né, da literatura mundial, é o autor de Romeu e Julieta, né? E dentre outros aí, como A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão, né? Então William Shakespeare, ele já começou a ganhar fama, claro que não nessa época, mas as suas peças que falavam de dramas, histórias de amor, coisas que a plateia, que as pessoas se identificavam, né? Que na realidade é isso que a arte, ela é disso também que a arte trata, é de fazer com que o público se identifique, né? Então a gente teve também, além de William Shakespeare, a gente tem o Christopher Marlowe, né? Que é também um grande dramaturgo. Então, algumas peças mais conhecidas de Shakespeare, a gente teve O Mercador de Veneza, né? A gente teve aí Como Gostais, Hamlet, Otelo, a famosa e mundialmente, historicamente famosa, né? Conhecida, que é Romeu e Julieta, certo? Então, a gente tem aí dramas que ficaram conhecidas no decorrer dos tempos, a história foi mostrando que são histórias que continuam
atraindo muito a atenção do público em geral, seja no teatro próprio, como é o caso que a gente está falando, né? Sejam em adaptações para o cinema, certo? Então, o teatro elisabetano ele ficou muito conhecido por dar berço, né, ao que é um teatro mais elaborado, mais cheio de técnica e que trouxe também, deu voz a vários dramaturgos como William Shakespeare e o Marlowe, né? Então, fiquem lembrando aí desses dois nomes que eles com certeza foram estão entre os maiores dramaturgos de todos os tempos. Ok, pessoal? Então, fiquem bem. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.